Saudações, prezados! Hoje falaremos sobre empreendedorismo e o plano de negócio. Então, o tema de hoje em empreendedorismo é o perfil empreendedor. Resgatando a parte da emento do que nós estamos falando aqui, perfil empreendedor, fundamentos e conceitos do empreendedorismo, motivações e a realidade, quais são os erros mais comuns que são cometidos ao longo desse processo de empreender, né? Empreendedorismo e intraempreendedorismo. Então, quais são as competências a serem desenvolvidas? Compreender o processo de empreendedorismo. Seguimos aqui. Primeira questão é que, quando falamos de perfil empreendedor, estamos falando de algumas características do perfil da pessoa que elas podem ser desenvolvidas. Então, aquela questão de, puxa, mas eu sou uma pessoa tímida, tenho características opostas ao perfil empreendedor. Pessoal, são características que podem ser desenvolvidas, né? Existem pessoas que pela sua formação já vêm com essas características, né? Essas características elas decorrem da formação justamente, da formação no meio familiar, nos meios sociais que vocês frequentam, nós vamos aqui desenvolver algumas dessas características e vamos trabalhar um pouco esse conceito no sentido de que vocês possam conhecer o perfil empreendedor e verificar como vocês podem desenvolver algumas dessas características em vocês. Então, o perfil empreendedor, ele é um perfil que busca a mudança, busca a inovação, né? Tem um exemplo do Elon Musk, o cara que empreendeu, fez uma empresa lucrativa, desenvolveu essa empresa, depois vendeu a parte dele na empresa e gerou novos empreendimentos bastante audaciosos, né? A Tesla Motors, que colocou veículos elétricos a bateria que não queimam combustível fóssil no mercado de uma forma bastante inovadora, diferente do que até então havia sido feito. A SpaceX, outra empresa que ele fundou, com outros projetos como Hyperlooping e assim, projetos definitivamente que trazem mudanças, geram impacto no mundo, né? A capacidade de inovar, justamente estávamos falando sobre essa questão de inovação, de criar algo diferente, de ter capacidade de criar riqueza de formas diferentes, né? Isso está ligado ao espírito empreendedor. O senso de missão, né? Você ter o senso de missão, olha, eu quero assim, ganhar dinheiro é secundário, ele é importante, tem que ganhar dinheiro, mas a minha missão é transformar a forma como as pessoas se vestem no setor de vestuário. Então eu vou fundar uma empresa que vai fazer isso de uma forma completamente inovadora, com abordagens diferentes, com produtos diferentes, com aspectos diferentes. O senso de missão da empresa e do empreendedor ele é fundamental para o sucesso do empreendimento e para que a empresa cumpra o papel social dela efetivamente, né? Então faz parte aí do perfil empreendedor, conforme a literatura, o desejo de assumir responsabilidades, né? Isso é bem óbvio, você vai ter que assumir muita responsabilidade se você for empreendedor. O desejo de ser independente, não no sentido de declarar independência completa, mas no sentido de você ter autonomia em fazer aquilo que você ou fazer as coisas da sua forma, imprimir formas diferentes de fazer as coisas, trabalhar com as pessoas pela motivação e tratar as pessoas bem, criar um ambiente diferente. Então isso te dá autonomia que você não tem numa empresa se você for o funcionário. Se você é funcionário, tem que seguir o padrão daquela empresa. E pode ser uma boa empresa, pode tratar os funcionários muito bem, existem empresas com diferentes abordagens, diferentes filosofias, mas você pode criar a sua própria abordagem em termos de como você trabalha com seus recursos financeiros, de como você vai fazer a captação de recursos, como vai gerenciar processos, procedimentos, pessoas,
produção, produto, você pode inovar e fazer diferente, você terá autonomia para fazer essas modificações, ok? Responsabilidade, então, é outro ponto que é fundamental, né? Você precisa saber que essa autonomia ela traz consigo uma responsabilidade muito grande, porque se as coisas derem errado, boa parcela da culpa é sua. Professor, mas há imprevistos? Sim, e para os imprevistos nós precisamos planejar plano B, plano C, reservas. Sabemos que nem sempre é possível, né? Ninguém planeja fracassar, ninguém planeja errar, mas dentro do plano de negócio que nós vamos trabalhar mais adiante, todos esses aspectos de reserva e de estratégias para solução, para mitigação de riscos, tudo isso precisa ser trabalhado, né? E assim, pessoal, existe aprendizado no processo de empreendedorismo, planejamento não é estático, o assunto na prática é muito complicado, já acompanhei vários empreendimentos pequenos, já me risquei junto, a gente já teve alguns aprendizados na parte de empreendedorismo, e é uma ciência não tão exata quanto gostaríamos, porque existem muitas variáveis que não são controláveis, né? E a pandemia, a atual pandemia, é um exemplo clássico disso, é quase um default sistêmico, né? Puxa, quem poderia prever isso? Quem tem um bom planejamento, quem executou o seu plano com muitas reservas, né, com um nível de segurança alto, vai sobreviver, talvez até tenha boas oportunidades no caminho. Não, a realidade brasileira nos traz outras questões que nos colocam, né, no sentido de que é um momento muito difícil para o empreendedor. Mas na dificuldade vem a oportunidade de se reinventar, né? Então é um momento também de muita oportunidade. Então, como nós falávamos aqui anteriormente, a questão de que o perfil empreendedor decorre da formação, dos meios sociais frequentados, se fala na literatura também da importância da reforma protestante, e o capitalismo como algo como uma consequência dessa busca pela autonomia, pela responsabilidade, pela autodeterminação dos povos e assim por diante, ok? Desejo de realização, autoconfiança são outras características do perfil empreendedor. A humildade na busca pelo conhecimento técnico, saber que nós não sabemos tudo e buscar entender, buscar especialistas que entendam daquele assunto. Então, grupos interdisciplinares, equipes multidisciplinares são extremamente bem-sucedidas proporcionalmente a empreendedores isolados, porque possuem conhecimentos complementares. Então, se você é administrador, busque um engenheiro um engenheiro químico, um engenheiro mecânico, alguém que trabalhe na área, alguém do vestuário, alguém da informática. Se você é da informática, busque alguém que seja da administração, busque alguém que seja de outras áreas, para que você tenha o conhecimento complementar. E pessoal, gestão, conhecimentos de administração são fundamentais no processo de empreendedorismo. Você tem produtos excelentes que não chegam no mercado por falta de gestão, por falta de conhecimento de todos os imprevistos que podem acontecer ao longo do caminho na gestão, no processo de administração da empresa. Não é a administração, ela costuma ser o óbvio a posteriori, ou seja, puxa, era óbvio que isso ia acontecer depois que acontece, mas antes de acontecer não era tão óbvio, né? Na maioria dos casos a administração é assim. E a administração também não pode ser espelhada em situações que ocorreram em outras empresas, porque outras empresas têm outro contexto, outra estrutura de capital, outros patrocinadores, outras redes de contato, outra rede de clientes, às vezes tem até os mesmos fornecedores, mas são relações diferentes. Então, assim, a administração ela é clínica, assim como na medicina. Se uma pessoa tem um determinado conjunto de sintomas, ela tem um determinado histórico,
aquilo que acontece com ela é muito específico. Se é numa idade, tem alguns cuidados, se é numa outra faixa etária, são outros cuidados. A administração ela é da mesma forma. Uma empresa jovem, nascente, que está começando, existem um conjunto de preocupações. Uma empresa que já tem uma estrutura produtiva, uma estrutura, às vezes vai ser mais fácil lidar com uma situação numa empresa mais jovem, numa empresa mais consolidada. São situações, cada situação é uma situação, a administração ela é extremamente clínica. Isso serve para pensarmos nisso no processo de empreendedorismo. Porque se por um lado nós não temos uma carteira de cliente, uma estrutura produtiva, por outro lado, nós não temos uma carteira de clientes, podemos pensar em clientes completamente diferentes, num nicho de mercado, por exemplo, e também podemos pensar uma estrutura de produção completamente diferente daquela que uma empresa estabelecida já tem. Então, não podemos adquirir os maquinários sem nos preocupar em nos desfazer, né, de um investimento já realizado. Então, cada caso é um caso e o processo de empreendimento ele também tem algumas vantagens, ok? Então, busca contínua pelo aperfeiçoamento técnico, resistência à frustração. Se você quer empreender, precisa ter resistência à frustração e pensar, puxa, vou superar mais um obstáculo, vou resolver mais esse problema, né? Esse é o sentimento do empreendedor. Ninguém está dizendo que é fácil, muito pelo contrário, é desafiador, é como ser professor, é uma cachaça, a gente gosta dessa loucura toda, né? De trabalhar de madrugada, final de semana, preparar material online, corrigir, fazer prova, estudar, ficar lendo coisas novas que saíram a todo momento. O empreendedor também é muito disso. O professor é um ser, é um profissional muito intraempreendedor, pelo menos, né? E nós vamos falar sobre o empreendedorismo futuramente aqui nessa aula ainda. Então, o perfil empreendedor ele vai buscar a mudança, a inovação, ele vai trabalhar a capacidade de inovar, ele tem um senso de missão, nós já falamos sobre isso, a autoconsciência. Pessoal, se conhecer a si mesmo é muito importante no processo de empreendedorismo, principalmente no sentido de buscar sócios, de buscar sócios investidores, de buscar investidores. Você precisa conhecer os seus limites e trabalhar para superá-los, não é? Puxa vida, que pena, eu nasci pobre, eu nasci numa família que não contém grandes recursos financeiros. Um dos pontos que eu aprendi no curso de administração é assim, puxa, eu não nasci pobre, eu só nasci sem dinheiro, eu nasci descapitalizado, mas numa família riquíssima em conhecimento, em estudo, e esse estudo faz nós buscarmos alternativas de como captar esse recurso. E uma forma de captar o recurso, que é um elemento que eu não tenho, por exemplo, é elaborar um plano de negócio. Tá? Então, existem soluções, você pode aprender a desenvolver soluções. Puxa, eu era super tímido, né? Puxa, agora estão fazendo vídeo no YouTube, vão ficar famoso, tem várias visualizações. A gente treina, a gente desenvolve essas habilidades. Relações humanas, comunicação, conhecimento técnico. Você tendo autoconhecimento, a autoconsciência, você consegue identificar os seus pontos fracos, aquilo em que você não desenvolveu o seu potencial ainda, pelo que você está muito abaixo da média. Você pode trabalhar para elevar esse seu potencial, elevar seus resultados, suas habilidades nessas áreas, ok? Mas conheça os seus limites, tenha noção dos limites, principalmente ao executar um plano de negócio. Abrir uma empresa é algo extremamente trabalhoso, desafiador, caro. O Brasil tem uma estrutura burocrática muito grande, salvo a questão do microempreendedor individual, que facilitou muito. Temos algumas legislações nas últimas décadas que ajudaram em determinados pontos, mas ainda há muito o que se fazer para melhorar essa questão. É algo já bastante sabido no mercado, sabido no meio político,
Temos a esperança de uma reforma tributária há décadas, esperamos que isso saia nos próximos anos, talvez agora com esse novo contexto, né, não sabemos o que vai acontecer, mas é importante conhecer o limite, os seus limites e trabalhar para ampliar esses limites, mas sabendo que nós temos que lidar com o limite que foi estabelecido, que está estabelecido e mapeado no momento em que você está empreendendo, ok? Então, se você precisa de pessoas especializadas, você tem que saber que você dispõe ou não dispõe dessas pessoas especializadas no teu setor produtivo ou no teu setor de vendas. Se você precisa de uma tecnologia específica e você não tem acesso a essa tecnologia, é uma barreira de entrada significativa. O empreendimento não tem como evoluir nesse sentido. Então, empreender precisa de muitos elementos, nós precisamos avaliar muito bem a disponibilidade de todos esses elementos, e aí o plano de negócio se torna uma peça fundamental para entendermos os recursos que nós temos, não apenas dinheiro, mas toda a estrutura de custo, toda a infraestrutura que será necessária, produtiva, de pessoas, cadeias de suprimento, logística, essa avaliação, essa construção, planilhamento, avaliação geral, ela se consolida no plano de negócio e o plano de negócio é o instrumento do empreendedor. Então, outro elemento do perfil do empreendedor é que ele é bom gestor, ele entende os mecanismos de gestão. Ele entende planejamento, ele entende sobre a organização, estrutura organizacional, mesmo que fluida, mas ele entende as competências das pessoas e como as pessoas trabalham para se organizar e produzir, né? Ele entende de liderança, de coordenação das pessoas, de como coordenar isso, de comando e de controle em momentos, especialmente em momentos de crise, que tudo isso junto consolida o mecanismo de governança, né, com outros elementos também, né, instrumentos de accountability, de compliance, que falaremos mais adiante, e faz constantemente uma avaliação junto com a sua equipe diretiva, equipe diretora, normalmente numa empresa pequena como todos, frequentemente, muito frequentemente. Ok? E aí a primeira boa notícia é que administradores são empreendedores por formação. Para aqueles que fazem o curso técnico de administração, os técnicos em administração, os graduados em administração, aqueles que estudam administração, estudam planejamento, estudam organização, estudam coordenação, controle, mecanismos de controle. Aqueles de vocês que estudam informática estão tendo a disciplina comigo e a gente vai pegar pesado em tudo isso. Então vocês vão ter uma boa formação também, assim espero, sobre aspectos de gestão, de administração das empresas, das organizações. Isso ajuda muito, ok? Então, o conjunto de planejamento, que é, digamos, uma das características do perfil empreendedor, buscar informações, estabelecer metas, monitorar o andamento dessas metas, dessas informações, de como está a situação, o ambiente, o micro e o macro ambiente no qual a empresa ou o projeto empresarial se insere, a busca pela eficiência e a qualidade, a busca pela qualidade também, e o planejamento financeiro. E olha, pessoal, esse é um ponto em que eu insisto bastante. Temos um projeto de extensão para esse ano que deve continuar aí dentro da proposta, talvez num formato online, não se sabe ainda, mas o planejamento financeiro ele é importantíssimo, porque se você não consegue gerenciar suas finanças pessoais em casa, não é muito factível que você vá fazer uma boa gestão de uma quantidade muito grande de dinheiro que uma empresa necessita. Em uma empresa ela vai necessitar de uma quantidade grande de investimento e ela vai ter um capital de giro, um capital circulante considerável, grande comparado com uma família, com a renda de uma família.
E essa confusão não pode existir entre o caixa da empresa e o caixa da família. Claro, se você tem uma microempresa, um microempreendedor, você não vai comprar um carro para a empresa e um carro para a família, né? A gente não pode levar a teoria para além do que ela se propõe a ser factível, né? Mas você precisa separar o custo, você precisa contabilmente pensar bem e avaliar bem e dizer, olha, a empresa vai bancar essa proporção da manutenção do carro, das parcelas do carro, dos custos globais do veículo, e a família precisa bancar essa outra parte do consumo, do uso do veículo. Um dos exemplos mais típicos, né? E há outros, aí existem outras questões, quando a gente está em sala de aula a gente pergunta e surgem diversos exemplos, né, nas famílias em que existe empreendimento. A gente pode conversar sobre isso na nossa interação síncrona, durante a aula vocês podem comentar esses aspectos, né, os exemplos. Nós já trabalhamos isso em algumas aulas, a gente está fazendo aqui um nivelamento para dar continuidade de maneira igual para todas as turmas, né, mas esse aspecto financeiro, ele é importante, eu não vou aprofundar aqui, nesse momento, em nome da concisão da nossa parte instrutiva, mas na parte interativa podemos trabalhar isso um pouco mais. Quais são os erros mais comuns a serem cometidos pelos empreendedores? Pessoal, acreditar que os clientes vão comprar o nosso produto porque nós pensamos que um produto é bom, porque ele tem algum atributo de qualidade. Não vão. O comportamento do público, o comportamento do mercado é pela visualização de benefício ou pela necessidade em determinados momentos. Ele não vai ser simplesmente porque o produto é bom e porque você acha que o produto é bom. Então, esses cuidados são importantes. Nossos clientes, outro erro de pressuposto, aquilo que se pressupõe, olha, isso eu penso dessa forma, então todos que estão no mercado vão pensar dessa forma, né? Nossos clientes vão comprar o nosso produto ou serviço porque ele é tecnicamente superior. Você precisa, por isso o cliente não vai comprar. A gente tem alguns exemplos, eu posso trabalhar no momento síncrono, no momento de webconferência, mas assim, os clientes, ele precisa perceber, o cliente ele enxerga valor quando ele percebe o valor. Ele não vai, você não tem como, muito difícil você fazer com que o cliente compre pelo atributo técnico em si, na maioria dos casos, ok? Ele precisa perceber esse atributo técnico. Então, outro erro que a gente precisa evitar é que os clientes não correm qualquer risco quando compram o nosso produto. Sempre existe um risco, sempre existe um risco, não existe produto 100% seguro. Tem um exemplo sensacional sobre isso, um amigo que contou que comprou ações de um papel super seguro, o que há de mais seguro no mercado, que é imóvel. Ele comprou uma ação de um prédio comercial que tinha várias salas, centenas e centenas de salas comerciais alugadas com uma entrada de capital mensal muito boa, fenomenal, uma ação super segura. Essa ação correspondia ao World Trade Center. E em 2001, um avião foi lá e bateu nas torres gêmeas, né? Derrubaram as duas torres e as ações que ele tinha literalmente viraram pó. Então, assim, quem imaginaria que um negócio desse acontecesse, né? Que uma situação extrema, inesperada pudesse acontecer? Mas aconteceu. Assim, risco zero não existe. Risco zero para produto não existe. Né? Sempre existe algum risco e teus clientes vão pensar nos riscos mais criativos possíveis. Então, você precisa também pensar nisso, ok? O produto ou serviço vende-se por ele mesmo? Não vende. Depois de muito tempo consolidado, o produto pode vender por ele mesmo, mas ele sempre exige um reforço da marca. Agora, quando você está começando, né, se é um produto que se vende sozinho, a concorrência se vende sozinho. Né? Se você quer colocar um produto para concorrer com outro produto que já está consolidado no mercado, já começa com uma dificuldade muito grande.
Agora, se você quer um produto novo, que existe uma demanda latente, algo que as pessoas querem muito, você vai precisar, as pessoas também vão ter desconfiança sobre isso. Então, sempre existem dificuldades a serem transpostas e a gente não pode pensar jamais que é um jogo ganho. Ok? O mercado é muito cruel, o mercado é difícil para quem produz e vende. Ok? Não teremos qualquer dificuldade em contratar o pessoal que precisamos. Olha, principalmente quando é mão de obra qualificada, né, você trazer um engenheiro ultra especializado para um empreendimento aqui no interior do estado onde não tem McDonald's, puxa vida, não tem cinema, não tem teatros, talvez você vai ter muita dificuldade em conseguir. Os concorrentes irão responder de forma racional à entrada do nosso produto no mercado? Não, às vezes eles simplesmente ignoram, às vezes eles entram com políticas extremamente agressivas, praticando dumping, que é ilegal, que é vender o produto deles abaixo do preço de custo só para te derrubar, amiguinho. Então, não dá para ter uma ideia do que é a concorrência. Então, por isso que os produtos inovadores eles são mais interessantes. Você tem que colocar um produto que a concorrência olha assim, puxa, eles fizeram um troço diferente, eu não tenho isso, então não é meu concorrente. É a melhor forma de você fazer. Eu não gosto de pensar em concorrência, pessoal. Eu gosto de pensar em fazer produtos diferentes onde não haja concorrência. É difícil, você tem que pensar, haverá sempre algum produto que pode eventualmente de um jeito ou de outro substituir, mas quanto mais vago for essa possibilidade, melhor para o teu negócio. Ok? Vamos conseguir sempre ter o preço mais baixo. Né? Puxa, eu vou ter uma escala de produção enorme. Isso gera outras dificuldades que lá na parte de produção e precificação e cálculos, custo, enfim, isso exige um investimento inicial brutal. Isso vai gerar uma série de outros problemas e ainda assim você jamais pode garantir o preço mais baixo. Então, se tem uma estratégia que é arriscada, é você entrar pelo preço mais baixo. Embora no mercado brasileiro você ter produtos acessíveis, né, dependendo do mercado, do tipo de produto que você vai colocar, é uma estratégia que pode ter sucesso. Ela, por outro lado, ela tende ao lucro comum. Então, existem situações em que isso vale a pena. Mas o estímulo que eu faço para vocês é, ao empreender, empreendam com inovação, com muita inovação. Toda organização irá apoiar nossa estratégia e vai nos dar o apoio necessário. Você precisa formar um time muito bom, pessoal. Muito bom. Esse erro de pressuposto, ele é muito válido em reestruturações, em planos de negócio que não são startups, não são negócios que vão começar do zero. Essa dificuldade ela existe com a mudança, quando o projeto é um projeto de expansão, um projeto de turnaround, um projeto que nós vamos reestruturar a empresa, ok? Então, esse é um fator a ser considerado, né, de que, puxa, essa ideia é muito boa, o diretor aprovou, o presidente da empresa aprovou, então todo mundo vai gostar. Você, tomara que sim, vamos trabalhar para que sim, nós esperamos sempre que os funcionários, as pessoas que estão trabalhando, os colaboradores, eles vão cooperar para o sucesso da empresa, mas existe ainda algo a ser vencido, que é o individualismo, né? Aquele individualismo que é de uma pobreza de espírito, né? Muito grande. Costumo dizer que a pior pobreza não é a pobreza financeira, a falta de dinheiro financeira, mas a pior pobreza é a falta de espírito de cooperação. Essa é de uma miserabilidade, né? Muito miserável isso, né? De não querer ver as outras pessoas se dar bem. Eu acho que a gente deve buscar sempre o sucesso coletivo, o sucesso de todos, que cada um siga o seu caminho, que a empresa cresça, pensar no coletivo. Isso falta não só no Brasil, mas isso falta para o mundo inteiro, né? A humanidade precisa de senso de colaboração. Existem muitas pessoas boas, existem muitas pessoas com senso de colaboração, mas basta um ou dois sem esse senso de colaboração para afundar o barco inteiro. Então esse é um cuidado que precisa ser tomado. Ok? Não teremos qualquer dificuldade em contratar pessoal que precisamos, já falamos sobre isso, esse slide já veio. O processo de empreender. O processo de empreender
passa pela ideia, a concepção do negócio, a oportunidade de negócio, a coleta e a preparação de dados, o conhecimento técnico e de mercado, a análise desses dados e a avaliação da oportunidade de negócio, a elaboração do plano de negócios, os ajustes ao mercado, a captação de recursos e a apresentação do plano de negócio aos investidores e aí a efetivação do empreendimento. Então, essa é a sequência do processo de empreender que nós vamos trabalhar aqui por diante. Falando sobre o perfil do empreendedor e das oportunidades que se abrem para quem se forma profissionalmente aí, num curso técnico profissional, ou seja ele de nível médio técnico ou superior, ou pós-graduação, enfim. A relação com o trabalho, eu gosto de fazer esse parêntese e colocar assim, olha, você tem um empreendedor, um cara que vai empreender, abrir empresa do zero. E tem muita gente que diz assim, puxa, mas até pela questão da formação, do perfil e da cultura brasileira, diz assim, puxa, mas ser funcionário público é muito melhor, ou ser empregado na iniciativa é muito melhor. Eu diria que não existe um melhor e um pior. O que eu gosto de dizer é o seguinte, existe aquela percepção assim, puxa, eu sou funcionário público, aí eu olho para a grama do vizinho, sempre acho ela, né, tipo, aquilo que é do outro é sempre melhor, puxa, como eu queria ser o outro e não eu, né? Mas você tem prós e contras em todas as situações, né? O empregado na iniciativa privada, ele tem o salário dele garantido, é um pró. Ele tem vários direitos, né? Fundo de garantia por tempo de serviço, férias remuneradas, tem uma série de benefícios que a consolidação das leis trabalhistas, o regime CLT, garante a ele. Mas um contra, que é uma contrapartida desse salário garantido, desse conjunto de direitos, o risco de ser demitido. Ele vai ter o fundo de garantia, mas ele vai ter que se recolocar no mercado de trabalho. Então, isso é algo negativo, né? Então, o risco de ser demitido com essa relativa tranquilidade e garantias, né? E ele tem hora para sair do trabalho, diferente do empreendedor. O empreendedor não. O empreendedor, ele está ali, ele tem que fazer acontecer, o negócio tem que dar certo, a máquina tem que ser consertada, ele tem que continuar a produzir, né? Empresário, né, principalmente nas fases iniciais, no início né, primeiros 5, 10 anos de empresa, não tem final de semana, não tem família, por isso que é um perfil mais jovem, né? O cara tem que ter ali força de vontade, entendeu? Tem que ter muita força de vontade, tá? Então, os prós e contras do empreendedor. O empreendedor tem mais liberdade, mas ele tem maior incerteza. Ele tem como pró uma maior autonomia decisória. A contrapartida disso é que a responsabilidade é muito grande, pessoal. Se der errado, cai na conta dele, tá? Literalmente. Possibilidade de maior retorno é um pró, mas não tem final de semana, tem risco, tem normalmente uma dívida para pagar do empréstimo que começou. Aí, o funcionário público, ele tem outras questões, ele tem como pró estabilidade, né? E ele, por outro lado, ele não tem como ser promovido para outro cargo. Ele começa como funcionário, ele não pode chegar a uma outra categoria de funcionário que não seja aquela na qual ele está. Então, o que acontece numa empresa privada? Na empresa privada, o funcionário ele pode ser aproveitado numa função superior, ele pode, né, crescer na empresa, é muito diferente, assumir posições diferentes, enfim. O empreendedor, ele tem essa possibilidade, por outro lado, ele tem essa autonomia, ele define as posições, ele pode atuar em diversas posições ao mesmo tempo, ele pode desenvolver a estrutura da empresa como ele quiser, ele tem uma liberdade imensa e uma responsabilidade imensa também. Então são diferenças, né? São diferenças, você precisa considerar que, puxa, mas então não, eu vou ser autônomo, eu vou fazer odontologia,
a arquitetura e você é autônomo, né? Você vai ser empreendedor. Você vai precisar, ou vai ser funcionário de alguém, ganhar um salário muito mais baixo, né? Ou vai ser funcionário público, uma profissão dessa tá, é um pouco mais difícil, mas também existe. Mas você vai acabar sendo como autônomo, advogado, dentista, você é empreendedor. Tá? Não vai fugir muito do empreendedorismo, de fazer a dívida para montar o seu escritório, a sua clínica. Médico, né? Médico ganha bem, ganha, mas médico que ganha muito dinheiro, ele tem a sua própria clínica, né? Faz sua própria clientela. Precisa de investimento para isso. Precisa de conhecer, precisa montar um plano de negócio para saber o tamanho de investimento que vai ter que fazer. Tá? Então, mas sou funcionário público, e agora? Eu não posso ser empreendedor? Não, aí existe o intraempreendedorismo. Puxa, eu sou funcionário CLT, sou funcionário de uma empresa. Não, você pode propor inovações na empresa. Você pode ajudar a empresa a crescer e pode ser um intraempreendedor, aquele que leva inovações dentro da empresa. Você pode ser gerente, uma espécie, você vai empreender continuamente. O gerente ele tem que levar muito do aspecto empreendedor. Ele não é só a liderança, não é só a responsabilidade que ele tem, os controles que ele tem que exercer, mas ele tem que ser criativo, ele tem que inovar, resolver problemas dos mais diversos. A posição de gerência, a posição de diretor, essas posições de liderança em qualquer organização, elas têm um perfil empreendedor. Tá? Então, o intraempreendedor é a pessoa que propõe melhorias nos ambientes organizacionais, seja na empresa, seja setor público, seja economia mista, independente. Né? O intraempreendedor ele tem um papel organizacional muito importante, o desenvolvimento das organizações, o crescimento das organizações, ele se dá por essas pessoas que são intraempreendedoras. Então, pessoal, esse conjunto de características, desenvolver um pouquinho desse conjunto de alguns elementos, identificar quais são os seus pontos fracos e melhorar essas características, trabalhar essas características é importante. Então, vencendo o conteúdo da aula proposta, nós vamos nas próximas aulas trabalhar a ideia de negócio, em que vocês vão montar um plano de negócio para empreender, vamos trabalhar um pouco mais a estrutura do plano de negócio, e aí estou aqui ainda trabalhando isso, porque essa aula de empreendedorismo, pessoal, ela é muito interativa, eu tenho que interagir muito com vocês. Fazer isso online está sendo um desafio de empreendedorismo imenso, tá? Mas vamos inovar, estamos inovando. Então, aqui já algum material do plano de negócio que vou estruturar, mas por enquanto o que temos para hoje é um exercício para vocês dentro da nossa metodologia desse vídeo instrucional. Depois vocês vão ler algum material e fazer um exercício. O material eu vou deixar lá à disposição para vocês. Nesse momento a leitura ela vai ajudar vocês a responder algumas coisas. E vocês vão responder um questionário que eu ainda estou montando aqui quanto ao perfil empreendedor. Peço que vocês fiquem atentos a esse material, que não está ainda no momento, eu vou disponibilizar ele dentro em breve, porque eu preciso gravar de madrugada, talvez ao longo do dia com as crianças pulando ao redor e em cima de mim, e, enfim, eu consiga construir aos poucos esse material. E fiquem atentos aí ao agendamento da aula em webconferência. Eu estarei conversando com os líderes amanhã durante o dia e vocês devem receber contato do líder de vocês, bem como o registro no sistema da interação que nós vamos fazer sobre esses elementos. Então, espero que vocês tenham guardado aí as anotações, as dúvidas de vocês, para que a gente possa discutir essas questões do perfil empreendedor na nossa webconferência. Ok? Então aqui estão as referências. E era isso, galera. Um abraço e até a próxima.